Olha só, meus amigos e minhas amigas, porque era para ontem, mas ficou para hoje e agora não será mais. Henrique Carmo vai explicar o que eu acabei de dizer para vocês, chegando ao vivaço. Vamos fazer o nosso giro na capital, ouvir os ecos do Congresso Nacional com Henrique Carmo. Conta pra gente então, meu amigo, o que aconteceu com a tal votação da taxação das ditas comprinhas. Henrique tá on? Tá on? Já pode me ouvir? Então vamos que vamos. Henrique, você pode me ouvir? Estou te ouvindo sim, André Marinho. Bom dia. Sim, André Marinho. Estamos aqui em Brasília. Consegue me ouvir? Ouço bem, ouço bem. Por favor, traga aí a apuração sobre o adiamento da votação. Então vamos lá, é isso mesmo. Essa retirada ontem do projeto de lei que prevê a criação do programa Mover, desse dispositivo da taxação das compras internacionais de até $50, pegou muita gente de surpresa, né? O relator da proposta ali no Senado Federal, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, anunciou que retiraria esse trecho de dentro do projeto. Então, não será, o projeto continua pautado para hoje, para ser votado hoje em plenário, a partir das 14 horas, mas esse dispositivo foi retirado do texto. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, chegou a sinalizar que esse tema deve ser debatido sim em plenário, apesar de ter saído do texto, porque é um tema de suma importância para o setor produtivo do país. Essa retirada também contrariou alguns parlamentares da Câmara dos Deputados, inclusive o presidente Arthur Lira, que havia feito ali acordos para aprovar esse tema na Câmara dos Deputados. Ontem, o relator da proposta, o senador Rodrigo Cunha, anunciou essa retirada desse trecho, dessa taxação das compras internacionais, e falou ali após sair ali da reunião de líderes sobre esse assunto. Vamos ouvir que a gente tem uma sonora dele, André Marinho. Não vou mudar o relatório ele está feito e vai ficar desta maneira, retirando a taxa das blusinhas do programa Mover, porque é um corpo estranho, não deveria fazer parte e é um assunto que tem que ser aprofundado e não voltado de maneira assodada. E eu também deixei claro que as modificações são necessárias. Nós estamos falando aqui de algo que vai modificar o cenário nacional de descarbonização, que é o tema mais importante do momento, que é o clima, as mudanças climáticas. O Brasil tem que fazer alguma coisa e está fazendo, estimulando em 20 bilhões de reais a neoindustrialização, trazendo aqui um novo patamar de incentivos. Então, é isso que tem que ser o foco desta votação. O líder da bancada do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, também disse que essa retirada desse tema de dentro do projeto de lei não teve nada a ver com qualquer tratativa com o governo ou qualquer relação com o governo. Vamos ouvir o que o senador Jacques Wagner falou ainda ontem. Não houve nenhum acordo com o governo para retirar a taxação que foi votada na Câmara. Houve conversa do relator, evidentemente que é um direito dele, mas a decisão de acolher uma emenda supressiva que retirava a taxação dos importados foi uma decisão do relator. Lembrando, então, que esse trecho inserido dentro do projeto de lei que cria o programa Mover, que é um jabuti que foi inserido, é um texto estranho à proposta inicial. Ele prevê a cobrança de 20% nas compras internacionais de produtos de até $50. Essa discussão deve continuar hoje, a gente vai acompanhar aqui no Senado Federal também o desenrolar dessa negociação entre os parlamentares para poder trazer para vocês aqui na Jovem Pan. Marinho. Bom, Henrique Carmo, sempre preciso na apuração, diretamente de Brasília. Obrigado, meu irmão. Meus amigos, tensão tá no ar. Arthur Lira, para alguns o rei Arthur Lira, está ali tendo que lidar com toda essa bateção de cabeça. Mas vamos lá, vamos jogar limpo aqui, porque a gente presta um serviço aqui de sinceridade, doa quem doer. É fato, meu caro Beraldo, que as blusinhas serão taxadas. Mas na medida ali que o leite vai começar a entornar, o governo vai lá e dá aquela segurada para tentar conter a desaprovação da opinião pública que está esmagadora contra esse movimento, mostrando talvez uma incoerência, quebra de promessa, todas as incoerências das declarações, uma atrás da outra que a gente viu nos últimos tempos, mas a taxação vai vir. O que você acha? Marinho, esse caso da taxação da blusinha é fantástico para a gente ver toda a desorganização que existe, não só no governo, mas no Brasil de hoje. A gente começa primeiro vendo o presidente da República anunciando que ele vai
ser o ator principal da articulação política com o Congresso. Ele que tem demonstrado bastante insatisfação com as votações no Congresso, então ele diz que, além do Padilha, ele vai estar ali com a mão na massa dessa articulação. Entretanto, quando chega a discussão da tributação da blusinha, que o governo, ministro Haddad, o governo como um todo, sabe que vai ter que acontecer, porque eles estão contando com cada centavo que eles puderem tirar do bolso do brasileiro, seja rico, mas principalmente seja ele pobre, o presidente da República, que fica pressionado, de novo, por Felipe Neto, pela sua esposa e tal, ele vai e diz, não, porque se aprovar no Congresso eu vou vetar, porque eu acho que, tadinho das pessoas que compram a blusinha lá na China, blá, 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 blá. Isso desarticula todo o trabalho que foi feito pelo governo no Congresso e aí fica o Senado na posição de colocar um jabuti numa PEC para que ela seja aprovada pelo Congresso e depois vetada pelo presidente da República e volte para o Congresso para que o veto seja derrubado. Mas é claro. Para que se dar esse trabalho de se queimar com o eleitor? Se o presidente da República já disse que ele mesmo não vai se queimar. Então não existe isso. Essa articulação foi extremamente mal feita. E aí a gente soma a essa confusão a realidade do próprio senador, que é de Alagoas, a suplente dele, ele foi escolhido para ser candidato a vice à reeleição do atual prefeito, o JHC. A suplente deste senador é a mãe do JHC. Então, é aquela confusão da política local que a gente vê em vários lugares do Brasil. Então, tem vários aspectos nessa notícia. Esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje. Meu caro Beraldo, como diz aquele ditado, né? Se você me engana uma vez, a falha é sua, a culpa é sua. Mas se você me engana uma outra vez, uma segunda vez e outras vezes, aí a culpa já é minha, que fica muito de otário. E a gente está vendo um padrão muito consistente vindo de Brasília e eu aposto aqui o que vocês quiserem, quanto vocês quiserem, você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, que basta entrar o próximo noticiário inundando as nossas telas e roubando nossa atenção em outra direção, que esse jabuti vai subir na árvore e, como diria Ciro Gomes, esse tatu vai subir no toco, Mano Ferreira. Pois é, mas precisamos, como sociedade, ficar atentos e vigilantes, porque claramente esse é um imposto a mais que tem total rejeição da sociedade civil, dos consumidores, apesar de sabermos ter apoio de boa parte do setor varejista no Brasil. Agora, o ponto que eu achei mais interessante nessa história é que o Arthur Lira, ao reagir à notícia de que o relator Rodrigo Cunha, seu agora adversário político local, estava retirando o jabuti do texto, fez a seguinte ameaça: se não aprovarem a taxação das blusinhas, eu vou derrubar o MOVER, que é o projeto de subsídio para a indústria automotiva. O que eu posso dizer? Arthur Lira, por favor, cumpra a sua promessa. Se a gente derruba a taxação e derruba o subsídio da indústria automotiva, que vem desde JK no Brasil, será uma dupla vitória para o país. Pepe, a gente quer te ouvir também, claro, e trazer para a discussão. Porque a gente vê grupos de interesse, lobby, as corporações, claro, o setor varejista com todos os argumentos legítimos, também, como a gente trouxe aqui, também uma voz muito importante desse setor ontem, se não me engano, não tem consenso definitivamente, mas na ampla maioria do conjunto dos consumidores brasileiros, esquece, é completamente rechaçado o que a gente está vendo. Sua opinião? Eu discordo do Beraldo e do Mano. Primeiro que a taxação das comprinhas, né, não tem nada a ver com aumentar a arrecadação. Tem a ver, sim, com melhorar o ambiente industrial no Brasil, né? Proteger o varejo, proteger nossas indústrias, né? Não dá para você concorrer, né, com a China, sendo que a China não tem direitos trabalhistas, a China não tem regulamentações como no Brasil tem o Inmetro. Então, quem fala, por exemplo, que a taxação das comprinhas tem a ver com a busca para aumentar a arrecadação, está completamente errado. E, Marinho, eu queria trazer aqui para você uma aspas aqui do ministro. O cara quer, abre aspas, o cara quer fazer comércio livre, passar por baixo da Receita Federal, atravessa a aduana, não paga encargo trabalhista, não tem salário mínimo, completou o ministro. O ministro, no caso, é o Paulo Guedes. Ou seja, mesmo o governo passado
era a favor da taxação das comprinhas. Porque não é uma questão partidária. É uma questão, sim, de pensar a indústria de forma diferente. E quem falar que é problema do governo está mentindo para a população. Governo passado que finalmente aumentou o volume de compras que você pode trazer do exterior de 500 para $1.000, depois de 30 anos. Mas isso é outra discussão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É compra no exterior. É isso que se trata. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, vamos lá. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que esse governo quer fazer? Ele quer tributar aqueles que estão comprando em sites da China. Muitos compram, sim, para revender. E a justificativa é que, se tributar, se impedir essa compra, fortalecerá o varejo e a indústria nacional. Eu acho que o PP precisa ganhar de aniversário um binóculo de longo alcance para que ele possa enxergar o que de fato é um país industrializado. Não é o Brasil. O que vai acontecer é que essas pessoas elas não vão deixar de comprar no site da China para ir a uma loja varejista comprar aquilo que elas estavam comprando. Elas simplesmente vão parar de comprar. É isso que vai acontecer. Não fortalecerá a indústria nacional, vai comprar o varejo do Brasil. nacional. Vai comprar do Brasil. Vai. Quando você pega, por exemplo... Uma calça de R$80 vai pagar 200. Pelo amor de Deus, Pepe. Quando você pega, por exemplo, que a média da compra do varejo no Brasil é de R$150, né? Bem menos do que os $50 que vai começar a taxação, claramente essas pessoas vão olhar para o mercado nacional, que vai conseguir se organizar para competir melhor com o mercado chinês. Aí no futuro isso tira. Deus do céu. É bom lembrar, por exemplo, as pessoas esquecem, por exemplo... Concluindo, Pepe, por favor. Tá bom. Esquece, por exemplo, que até os Estados Unidos tem a taxação. Pepe, lá é $800. Lá é $800, mas tem. Meu Deus mas do tem, céu, mas tem. $800, até os Estados Unidos também tem a taxação das comprinhas também. É bom lembrar isso. $800, mas tem. Mas tem. Ou seja, para a realidade do Brasil, $50 é o valor ideal para você proteger nossa indústria. Mano, eu sei que você está se coçando para entrar na discussão aqui e a gente vai também, claro, te inserir aqui no papo, mas, Fabrício, vamos também ouvir a tua opinião aqui. Sei que está aí zen, um zen quase budista. Muito mas traz aqui pra gente. Tenta tacar querosene no fogo aqui, por favor. A fala que o PP trouxe do Paulo Guedes, acho que ela demonstra o tamanho desse problema para o governo. Porque, de fato, existe uma questão aí que é indiscutível. No seguinte sentido... Esses sites chineses, eles produzem a um preço muito mais barato porque não se respeita nenhuma lei trabalhista, não tem nenhum tipo de regulação sobre esses produtos. Ontem a gente estava entrevistando aqui o presidente da Associação Brasileira de Lojistas Satélites, né, se não me falha a memória, e ele falando que nem mesmo a questão da etiqueta é regulada. Isso, claro, tem um peso e por isso que esses produtos são mais baratos. Então a gente tem uma discussão aqui que o governo precisa equilibrar, encontrar um meio termo, porque de um lado você tem o interesse do consumidor, que é sempre pagar mais barato, e é um interesse legítimo, e ele consegue encontrar isso comprando atualmente num site chinês, mas, por outro lado, existe uma necessidade de você atender o interesse da indústria nacional que produz emprego aqui, que paga imposto aqui. Não se pode simplesmente ignorar esse lado da discussão e achar que isso não é válido. A questão é como que a gente equilibra esses dois interesses de uma forma que seja menos impopular. Porque deputado nenhum vai querer votar a favor de uma cobrança dessas, o presidente não vai querer aprovar uma cobrança dessas, a gente vai chegar numa discussão que vai ficar girando e não vai acabar nunca, né? Ninguém vai querer colocar a mão no fogo nesse assunto. Vamos fazer um rápido break para você que está nos escutando pela Rede Jovem Pan de rádio aqui no Morning Show, 10h48. Daqui a pouco a gente volta porque o melhor tá por vir. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta. E abrindo, claro, a discussão aqui para... A gente também vai trazer mais um ingrediente muito em breve, mas o Beraldo pediu a palavra, concluindo jogo rápido. Jogo rápido é só para dizer que as pessoas ficam dizendo que a China não tem lei trabalhista. Qual é a régua para medir a lei trabalhista? Porque os Estados Unidos não tem fundo de garantia, não tem garantia de emprego, não tem nada disso. Você contrata e demite com a maior facilidade. Então, os Estados Unidos também não tem concorrência desleal, porque lá não tem essas benesses que tem no Brasil. A gente está falando também de mão de obra infantil, né, Beraldo? É outra coisa, é uma condição muito, muito diferente, né? A questão do as grandes marcas não compram da China se tiver mão de obra infantil hoje. Compra. A gente vê aqui, inclusive, marcas grandes de moda aqui no Brasil. O problema do Brasil é do Brasil. O Brasil não vai se desenvolver obrigando o brasileiro a pagar mais caro pela mesma coisa. Isso é óbvio. Pagar mais caro pela mesma coisa não desenvolve país nenhum. Essa é a cantilena que estão tentando convencer você. E que se você pagar mais caro pela mesma coisa, você vai ficar mais caro. Pelo amor de Deus. Boa, mano.